Oi, tudo bem? Sou eu novamente com mais uma aula para vocês. Meu nome é Michele, eu curso Pedagogia, estou no 4º semestre na São Judas, na unidade da Moca. Na aula de hoje, eu vim falar um pouco sobre os termos constituintes da oração. O que são esses termos constituintes da oração? Eles são as palavras que compõem ou que estruturam os discursos linguísticos. E eles podem ser classificados em 3 coisas: termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E eu vou falar sobre cada um deles aqui para vocês. Começando pelos termos essenciais, como o próprio nome diz, eles são essenciais, eles são necessários, porque sem eles não existe oração, não existe frase, porque não existe uma oração sem sujeito e sem predicado. Então, eles são necessários para construir uma frase. E eu vou falar um pouquinho do sujeito e um pouquinho do predicado. O que é o sujeito? O sujeito é a pessoa que realiza a ação. É o termo ao qual se declara algo. Então, a gente pode dividir o sujeito em sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. E agora eu vou falar um pouquinho de cada sujeito para vocês. Começando pelo sujeito simples. O sujeito simples é quando se tem apenas um núcleo na oração. Um exemplo é: Juliana foi à festa. Então, o sujeito é Juliana. Simples. Tem o sujeito composto, que é quando tem 2 ou mais núcleos na oração. Então, Juliana e Guilherme foram à festa. Então, Juliana e Guilherme são os sujeitos da oração, por isso ela é composta, porque tem 2. Temos também o sujeito oculto. Ele não aparece na frase, mas tem alguém que realiza a ação. Então, por exemplo, fui à feira comer. Quem foi à feira? Eu fui à feira. Então, mesmo que ele não apareça, dá para identificar quem é o sujeito da frase. Já o sujeito indeterminado não tem como definir quem realiza a ação e geralmente ocorre com verbos na terceira pessoa do plural. Por exemplo, fizeram acusações sobre ela. Fizeram pode ser vocês, pode ser eles, elas. Então, não tem como identificar o sujeito. E também pode ocorrer com verbos na terceira pessoa do singular, mais o se no final. Por exemplo, acredita-se na paz mundial. Então, não tem sujeito nessa frase, por isso ela é considerado o sujeito indeterminado. O próximo é o sujeito inexistente. Como o próprio nome diz, não tem sujeito, não existe sujeito nessa frase e não há nada que o predicado se refira. Então, pode acontecer em frases que tenham verbos impessoais, por exemplo, houve muitos tiros, então não tem sujeito. Pode acontecer também com o verbo ser, se referindo ao tempo. Por exemplo, são 5 horas da tarde. E também com orações que tenham verbos indicativos de fenômenos da natureza. Por exemplo, nevou a noite toda. Se nevou. Foi isso sobre os sujeitos. Agora eu vou falar um pouquinho do predicado. Então, o que é o predicado? O predicado é o termo que se refere ao sujeito, são as informações sobre o sujeito. Então, ele é constituído por verbos e por complementos.
E ele pode ser dividido em 3 classificações: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Começando pelo predicado nominal, são orações formadas por verbos de ligação, que são os verbos que indicam o estado, e o núcleo corresponde ao nome. Por exemplo, ele está feliz. Então, o verbo de ligação estar e o feliz. Então, quer dizer que é predicado nominal. O próximo é o predicado verbal. Como o próprio nome diz, verbo, ação. Então, ele expressa uma ação e o núcleo pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo transitivo direto e indireto e um verbo intransitivo. E o que são esses verbos? Eu vou explicar para vocês. Os verbos transitivos diretos, o que eles são? Eles são verbos que precisam de um complemento. Por exemplo, comprei uma roupa. Quem compra, compra alguma coisa. Então, a gente precisa de um complemento nessa frase. Não tem como deixar só eu comprei. Comprei o quê? Agora, os verbos transitivos indiretos. São verbos que também precisam de complemento, mas eles também precisam de uma preposição. Por exemplo, necessito de descanso. Quem necessita, necessita de algo. Só que se eu colocasse só necessito descanso, ficaria estranho. Então, precisa ter essa preposição de para ter sentido a frase. Necessito de descanso. Agora, o verbo transitivo direto e indireto. Como dá para imaginar, eles precisam de 2 complementos. Um com preposição, que é o objeto indireto, e um sem preposição, que é o objeto direto. E eu vou explicar mais para frente o que são esses objetos diretos e indiretos. Um exemplo de verbo transitivo direto e indireto é apresentou as pessoas aos amigos. Então, quem apresenta, apresenta algo. Então, esse é o verbo que precisa de complemento. As pessoas é o objeto direto, a preposição é o aos e amigos o objeto indireto. Por último, a gente tem o verbo intransitivo, que é o contrário dos verbos transitivos. Ele não precisa de nenhum complemento, porque ele por si só, ele dá sentido completo a uma ação. Por exemplo, minha avó morreu. Eu não preciso de um complemento, eu não preciso saber do que ela morreu. A gente só precisa saber que ela morreu. E por último, o último predicado é o predicado verbo nominal. Ele precisa de 2 núcleos, então um verbo e um nome. Então, o exemplo é, ele chegou atrasado na festa. Então, é o chegou atrasado. E esses foram os termos essenciais. Agora, o próximo tema são os termos integrantes. Esses termos, eles complementam os termos essenciais. Então, são os complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. E eu vou falar também um pouquinho sobre cada um deles. Começando pelo complemento verbal. O complemento verbal, ele tem o objeto direto e o objeto indireto, aquele que eu falei lá atrás. E o objeto direto, ele complementa o sentido do verbo transitivo direto e não tem preposição. Por exemplo, Gabriel esperava a mulher. Então, o verbo transitivo direto é esperava e o complemento é a mulher. E não tem nenhuma preposição na frase. E agora, a gente tem o objeto indireto. Então, ele tem preposição e ele completa o sentido do verbo transitivo indireto.
Um exemplo é: minha avó morreu de câncer. Então, morreu é o verbo transitivo indireto, de a preposição e câncer o objeto indireto. Agora vem o complemento nominal. O complemento nominal corresponde aos termos que complementam um nome por meio de preposições. Por exemplo, Valéria tem orgulho da filha. Esse da filha é o complemento do nome. A gente também tem o agente da passiva, que é o que determina quem realiza a ação na voz passiva. Então, que determina quem recebe a ação. Por exemplo, a casa foi limpa pelo filho. Então, aí, quem recebe a ação é a casa. E quem realiza a ação é o filho. Por último, mas não menos importante, talvez um pouco menos importante, temos os termos acessórios. Os termos acessórios, eles são termos secundários. Então, eles podem ser utilizados em alguns contextos, mas em outros eles podem ser dispensáveis. Então, ele serve para determinar substantivos, exprimindo as circunstâncias. Dentro dos termos acessórios, nós temos o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto e o vocativo. Começando pelo adjunto adverbial. Ele corresponde ao termo que se refere ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio. E ele pode ser de tempo, de modo, finalidade, afirmação, enfim, muitos outros. E eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Felizmente, ganhei na Mega Sena. O adjunto adverbial, nesse caso, é o felizmente, e é um adjunto adverbial de modo. E outro exemplo é: eu comi pizza ontem. Esse ontem é um adjunto adverbial de tempo, indicando que eu comia pizza ontem. O próximo é adjunto adnominal. O que ele é? Ele é o termo que indica quem pratica a ação, de modo que ele determina ou modifica o nome que se refere. Por exemplo, as 4 amigas saíram ontem. Ao invés de falar só as amigas saíram ontem, eu estou determinando que são 4 amigas. Então, esse é o adjunto adnominal. A gente tem também o aposto. O aposto é bem simples. Ele é responsável por detalhar ou explicar melhor o nome que se refere. E ele é sempre acompanhado por vírgula, uma vírgula antes e uma vírgula depois. Vou dar um exemplo para ficar mais simples de entender. Marcela, vírgula, alta e morena, vírgula, estava na festa ontem. Então, esse alta e morena, eu estou explicando melhor quem é Marcela, estou detalhando melhor quem é o nome. Por último, para encerrar o assunto dos termos acessórios e para encerrar a aula também, temos o vocativo. O vocativo é super simples também. Ele é um termo independente da oração. Ele não se relaciona nem com o sujeito e nem com o predicado. Então, ele é quando a gente chama alguém, quando a gente invoca algo ou alguém, e ele sempre é separado por uma vírgula, diferente do aposto, tá? Que ele vem entre 2 vírgulas. O vocativo, ele é separado por uma vírgula. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Galera, vírgula, vamos sair amanhã? Então, esse galera, eu estou chamando a galera, estou invocando a galera.
Então, esse é o vocativo. Essa foi a minha aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pesquisem na internet, porque não tem como eu responder. Um beijo e até a próxima.